último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Eu entrei como um chamado mesmo dentro da própria igreja, né? Eu não queria entrar, nunca imaginei, nunca sonhei, nunca participava dessa forma de vida política, né? E vim para assumir uma missão mesmo, uma missão na maior sinceridade do coração. Meus amigos da TV Ara, do site do Jornal de Araraquara, da NET, Canal 15, o programa do Elias Shediac Neto, vereador, foi espetacular. Uma repercussão muito boa, razão pela qual nós estamos aqui aplaudindo o Shediac mais uma vez. O programa teve uma afetividade extraordinária. Quando a Regina, com aquela emoção, falava sobre as qualidades que ornamentam o seu marido, destacando a honestidade, que hoje é um fator preponderante para uma cidadania plena, a gente ficou emocionado. Antigamente, o fato de dizer que era honesto era uma obrigação, parecia até uma redundância. Hoje passou a ser qualidade. Então é muito bom saber que nós tivemos o programa de número 30 com a titularidade entregue a Elias Shediac Neto. Um grande vereador, um vereador que tem cumprido com a sua responsabilidade. E isso a gente percebeu o quanto ele é querido através dos amigos que desfilaram na tela da TV Ara. O 30 foi sucesso de novo, hoje com o 31, quando vamos ter uma surpresa. E você vai conhecê-lo pela voz. Estamos chegando aí. O programa de hoje é com um radialista que nasceu radialista. Ele pegou o microfone depois. Antes disso, o toca-disco. Antes disso, os efeitos sonoros. Antes disso, a beleza plástica daquilo que você sintonizava no rádio. Eu quero ouvir esse moço. Como é que foi a sua infância? Em termos de ingressar no rádio, que época que foi? Polésio, um abraço. Amigos da TV Ara, um grande abraço também. Eu comecei, acredito que como quase todo radialista, se espelhando em alguma coisa. Então, depois você conta no que você se espelhou. Você conheceu a voz? Reconheceu? Ele é Antônio Carlos Rodrigues dos Santos. A história da vida do Toninho, como é conhecido, ela é misturada, ela tem uma mixagem, só para usar um termo tão próprio da sua profissão, ela é mixada exatamente com a vida desse rapaz. Sempre um rapaz apaixonado pelo rádio, apaixonado pela comunicação. Ele, que você conhece pela voz e conhece pessoalmente, vai falar sobre a vida no rádio, o rádio que ele ajudou a construir e o rádio que hoje é oferecido aos ouvintes. 1 minuto e nós estamos chegando com este ícone da radiofonia araraquarense. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. Meu amigo, minha amiga da TV Ara, do site do Jornal de Araraquara, da NET, nós estamos com o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos. Pela voz, muita gente conhece. Aliás, o Toninho, pela voz, antigamente, a turma mentalizava, né? Delineava quem é o dono dessa voz. E normalmente dava tudo errado. O pior é quando, de repente, nossa, eu pensei que você fosse
né? Esse é o problema. Era dolorido, né? Exato. Aconteceu com muitos companheiros isso aí. É. Ele recebia a visita de uma fã ou de um fã, a pessoa se mostrava meio que chocada, né? Ô Toninho, naquele tempo, quantas meninas ficavam apaixonadas pela voz? Eram várias. E era pela voz mesmo. A mulher tem muito essa coisa de gostar da voz e colocar em segundo plano o restante. E acontecia muito isso. Só que existe isso que você focalizou, existe a decepção, porque a voz não era de uma pessoa, de um príncipe que ela imaginou, entendeu? É bem por aí. O Antônio Carlos Rodrigues dos Santos tem uma história fotográfica. Eu sou filho de José Rodrigues dos Santos, conhecido em Araraquara como José Batata, ex-ferroviário, era cobrador da União Operária e filho de Dona Clotilde Rodrigues dos Santos, Dona Colô, como é conhecida, sendo que o meu pai, José Batata, o José Rodrigues dos Santos, já é falecido, e a Dona Clotilde está firme aí, até hoje, aos 86 anos de idade. Aqui você deixou de ser técnico e com o microfone, é claro e evidente que você já começou a se comunicar. Qual foi a diferença de você ficar no bastidor, embora com a beleza do som, e depois emitindo a sua voz? Na verdade, eu gostava mais dos bastidores, que é aquela cobertura artística para quem... Seria assim, o cara que joga no meio de campo e lança lá para o outro fazer o gol. Por quê? Porque eu nunca gostei da minha voz, eu nunca gostei eu fui utilizado como locutor por uma emergência, mas eu nunca gostei muito. Eu gostava dos bastidores e gosto até hoje de preparar o esquema artístico para alguém na frente que seja mais talhado para aquilo, dê continuidade. Você nasceu em abril de 46, praticamente depois da Segunda Grande Guerra. Sim. Agora, é evidente que naquela época existia uma escassez de tudo. Você viveu aquela dificuldade, Toninho? Eu praticamente não senti isso, essa dificuldade, mas a gente sabia que existia, porque os pais da gente, tanto meu pai quanto a minha mãe, principalmente a minha mãe, né, faziam de tudo para que você não sentisse dificuldade nenhuma, mas a gente sabia que tinha. Haja visto o lance lá de estudo. Chegou uma hora que meu pai chegou, olha, não vai dar para estudar os dois, um fica, o outro vai, porque era caro, né, para estudar. E foi meu irmão que foi fazer faculdade, foi em frente, e eu, como eu já era apaixonado pelo rádio, trabalho desde os 12 anos de idade, desde molequinho, aliás, bem antes, 12 anos em rádio. Antes eu já era dama de companhia, eu já era babá, eu fazia de tudo que pudesse me dar uma graninha para que no final de semana eu pudesse ir ao cinema, por exemplo. Você ficou 41 anos no rádio? Sim, fiquei 40 anos na Rádio Cultura Araraquara e 1 ano na Rádio A Voz Araraquarense, que hoje é a Rádio Morada do Sol. Agora, a Rádio Cultura, esse 284 Espanha e 534 Feijó, sim, esses dois números embasaram a sua vida, né? Totalmente, porque, como diz meu filho, antigamente, você ficar num veículo só, numa empresa só, durante 40 anos, que é o meu caso, pô, você é um cara fantástico. Hoje já não é mais assim. Quanto mais você troca de emprego hoje, quanto mais você troca de trabalho, tem aquele significado de que você foi convidado por uma outra empresa para ir embora. Coisa que na minha época também tive. Eu tive convites para trabalhar na Rádio Globo, que era na Rua das Palmeiras, junto lá com a Rádio Excelsior, mas tinha uma série de problemas naquela época, né? Não tinha condições de repente, pegar a mala e ir embora. E o rádio nunca foi assim vamos dizer assim, um tremendo salário para quem estava começando. Era mais um vício, né? Exatamente. E quem exercia, quem se dava ao luxo de ter esse vício, né, entre aspas, é porque tinha vocação. O rádio de antigamente, ele exigia muito mais do que o rádio de hoje. E quando eu falo também de salário, eu estou falando do salário da época que eu comecei. Hoje eu nem sei como está isso. Eu sei quando eu saí, quando eu parei com rádio, eu sei já em que pé estava, tal. E eu ajudei a melhorar isso, tá? Porque você só mantém uma boa equipe pagando bem. Quem conhece bem a sua história é o Antônio Carlos Araújo, que teve uma vida
né? Na Rádio Voz também, e especialmente na Rádio Cultura. Sim. E até ele ser chamado pelo Awad Barcha para gerenciar a rádio, ainda Voz da Araraquarense, ali na Rua 5. O Araújo tem um toque para o seu coração. Falar sobre o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, para mim, é falar sobre uma carreira rápida de sucesso no rádio. E feita integralmente aqui em Araraquara, o que é muito mais importante para nós, radialistas araraquarenses. O que mais me chama a atenção na questão da evolução do rádio e das biografias que evoluíram com ele aqui em Araraquara é que o Toninho, como nós falamos na intimidade, sempre teve uma personalidade fortíssima, sempre de uma determinação marcante. Veja você, ele não foi convidado por ninguém para fazer um teste, por exemplo, no rádio. Eu me lembro que na Rádio A Voz da Araraquarense, recém-inaugurada em 1958, surge um molequinho de calça curta, um toco de gente, que começou a circular ali pelos estúdios. O estúdio ficava bem no fundo de onde estavam montadas as instalações da Rádio Voz da Araraquarense. Esse molequinho ficou observando o operador da manhã, observava o operador da tarde, da noite. Ele ia para o estúdio, conversava com o locutor do horário, e ele, de repente, não mais do que de repente, sem ter sido convidado, mas convidando-se, ele se tornou um funcionário da rádio, porque ele foi, aos poucos, tomando posse do conhecimento de cada coisa que acontecia ali, porque ele era extremamente observador, e eis que, na falta de um operador de áudio, o Toninho se tornou operador de áudio. Daí para frente, ele galgou os mais altos postos do rádio em Araraquara, exatamente desta maneira, com pertinácia, perseverança, muita dedicação e muito aprendizado, que ele fez sozinho, sem ninguém ensinar. Quero só contar um episódio de uma coisa que aconteceu na Cultura, quando eu e ele já estávamos na Rádio Cultura na década de 60. A Rádio Cultura montava naquela época acetatos de publicidade. Era aqueles bolachões, né? Os long plays. A Rádio Cultura já cortava esse acetato, ela tinha uma máquina para isso, para montar alguns programas, enfim. Tinha alguém que era responsável por aquilo, e por sinal que era um dos diretores da rádio. Deixaram o Toninho ali. Não demorou muito, ele achou um jeito de fazer aquilo da maneira mais simples possível. O que, além de atrair para ele a admiração do diretor da rádio, o principal diretor da rádio, que era o seu Quirino, trouxe para ele também uma certa, digamos assim, coisa meio de ciúme em relação àquele que era o diretor daquele departamento. Por isso eu digo, de aprendiz, ele sempre se tornava o artesão, o mestre artesão. Não pedia licença, ele simplesmente, com esse caráter de determinação, conseguiu ser o que ele hoje, merecidamente, recebe, né, como homenagem a uma trajetória meteórica de sucesso que ele até hoje realiza em prol do nosso rádio araraquarense. O Toninho Araújo falou de uma certa inveja naquela época, né? Era uma tônica que envolvia toda a categoria, né? Todo mundo tinha uma inveja de alguém, né? Não, no meu caso particularmente é que já havia um diretor que tocava, e nesse assunto que ele falou, havia um diretor que fazia esse trabalho. Acontece que quando eu comecei a gostar do rádio, eu me propus a aprender tudo sobre rádio. Para um dia, se fosse possível, até ter a minha rádio, que eu acabei tendo na web, né? Mas essa ciumeira que ele focaliza aí é que
O trabalho era feito de um jeito e eu cheguei e aperfeiçoei sem conhecer nada. Mas é como ele falou, eu observava tudo, eu queria aprender tudo, eu queria saber tudo sobre o rádio. Tudo. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. O Zé Batata, ferroviário, o seu pai, que deixou muita saudade, está marcado aí no seu coração. Está marcado no meu coração, com ele eu aprendi tudo, sabe, em termos de como agir na vida, isso na minha fase de formação tal, e tudo muito marcante. Pra você ter uma ideia, ligado ao rádio, como que ele era para que eu fosse uma pessoa corretinha tal, ele chegou no primeiro mês de trabalho na Rádio A Voz da Araraquarense, ele chegou com uma bicicleta, eu fiquei feliz da vida, ganhei uma bicicleta tal, daí ele me deu um carnezinho da Mercantil do Lar, que era para eu pagar. Ele falou, com o salário que você vai receber aí, metade você paga o carnê e você vai ficar de bicicleta. Falei, ótimo, eu fiquei contente. Na hora eu falei, nossa, né? Mas foi bom, você vê que a intenção dele era fazer com que eu pegasse a responsabilidade de começar a cumprir com as dívidas que eu tinha, que eu ia ter, né, no futuro, com os compromissos que eu ia ter envolvendo dinheiro, pagar tudo direitinho, e foi tudo muito bom. Ele me ensinou muita coisa. É bom ter saudade, né? É bom, eu tenho muita saudade do meu pai.